Olá, meus queridos, vamos então à revisão para a nossa provinha aí do segundo bimestre de complementos de matemática, geometria, certo? Vamos lá. Então vamos pegar o nosso primeiro exercício aqui para relembrar em que contexto, né, em que momento que a gente usa a lei dos senos, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ler o enunciado aqui da questão 1. De acordo com a figura, calcule o valor de x. Então a gente tem um triângulo aqui, né, um triângulo é um triângulo ABC, certo? A gente tem um lado medindo 10, que é o lado AC mede 10. O lado CB mede x. E o lado AB não sabemos, né? Ele nem põe letrinha aqui, então a gente nem vai olhar para ele neste caso, tá? O ângulo A vale 45 graus e o ângulo B vale 60 graus. Então, anotei aqui os dados e agora a gente vai relembrar a lei dos senos para tentar resolver esse problema, tá bom? O que diz a lei dos senos? Gente, a lei dos senos é como se fosse uma regrinha de 3, uma proporção, tá? Ela diz o seguinte: se eu pegar um determinado lado de um triângulo e dividir pelo seno do ângulo que está lá do... é o ângulo oposto, na verdade, né? Então, por exemplo, seno de alfa, tem que dar a mesma coisa que o outro lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a este lado. Tem que dar a mesma coisa que o terceiro lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto àquele lado, tá bom? Como aqui a gente tem um lado que vale 10 e outro lado que vale x, a gente não vai usar a regra inteira, né? Não precisa usar a lei dos senos inteira, a gente só usa, só relaciona dois lados com os dois ângulos, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, primeiro passo, vamos localizar um dos lados, pode ser qualquer um deles, pode ser o de 10 ou o x, né? Vamos começar pelo x, vai. Então, x, localizei o x, tá aqui o x. Vou anotar ele mais para cá, x. E vou dividir ele por quem? Pelo seno do ângulo oposto, certo? Então, eu vejo o lado CB, que é o que mede x, e o ângulo oposto é o 45 graus. Então, vai ser o seno de 45 graus, tá certo? Muito bom. Isso tem que dar a mesma coisa que o outro lado, né? O lado que mede 10, tá? Por exemplo, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é os 60 graus. Então, seno 60 graus, tá certo? Muito bom. Feito isso, gente, a gente não precisa fazer a lei dos senos completa, tá? Só vai relacionar o lado x com o seno de 45, o lado que mede 10 com o seno de 60. E agora a gente multiplica cruzado, é uma regrinha de 3, né? Então vamos lá, vai ficar x vezes o seno de 60 igual a 10 vezes o seno de 45, certo? Agora a gente pode, por exemplo, substituir o seno de 60 pelo valor dele, né? Quanto que é o seno de 60? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, eu troquei o seno de 60 pelo valor dele. E do outro lado, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, certo? Muito bom. Agora é só a gente isolar, né, o x. Vejam, gente, os dois lados estão sendo divididos por 2. Então, você concorda que se a gente multiplicasse os dois lados por 2, o que aconteceria com esse 2 aqui? Se eu pegasse todo este lado aqui e multiplicasse por 2, e todo este lado aqui e multiplicasse por 2, veja o que aconteceria, cortaria esse 2 com esse 2 e este 2 com esse 2, tá bom? Por isso que a gente pode fazer o seguinte, já direto, não precisa multiplicar por 2 os dois lados. A gente já pode, por exemplo, cortar aqui com aqui, tá bom? É como se a gente estivesse multiplicando os dois lados por 2. Então, está eliminando essa divisão por 2 nos dois lados da equação, tá bom? Vamos lá, então. Então, agora só falta uma coisa, né? Como é que ficou essa equação aqui? Ficou x vezes raiz de 3 igual a 10 vezes raiz de 2. Para isolar o x, o x está multiplicando a raiz de 3. Eu tenho que tirar essa raiz de 3, ela vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. A gente não pode esquecer, quando a gente tem uma raiz assim embaixo, a gente tem que racionalizar, né? A gente tem que multiplicar em cima e embaixo por esta mesma raiz, tá bom? Então, a gente vai multiplicar em cima pela raiz de 3 e embaixo também pela raiz de 3. Vamos lá, como é que vai ficar em cima? Vai ficar 10, certo? Vezes, gente, se eu tenho uma raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, eu coloco a multiplicação dos dois dentro da mesma raiz.
vai ficar 2 vezes 3, que dá 6. Beleza? Como se a gente tivesse feito isso, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Posso colocar dentro da mesma raiz. Aí fica 2 vezes 3, que dá raiz de 6. Tá aqui o rascunho, tá? E embaixo a gente faz a mesma coisa, né? Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes 3, tá? E aí fica a raiz de 9, que dá 3, beleza? Então a gente já posso colocar aqui o 3 direto, tá bom? Pronto, acabou, né? Porque o 10 não dá para dividir por 3, né? Não dá uma divisão exata, então este aqui é o valor de x. Belezinha? Muito bom. Vamos para a próxima questãozinha. Questãozinha aqui interessantíssima, que usa a nossa relação fundamental lá da trigonometria. Beleza? Vamos lá. Sabe-se que o cosseno de um ângulo agudo vale 0,8. Então ele já está dizendo que o ângulo é agudo, hein? O que significa um ângulo agudo, gente? É um ângulo que tem menos que 90 graus, ó. Menor que 90. É um ângulo que é menor que 90 e ao mesmo tempo tem que ser maior que 0, né? Tá? Então ele está entre 90 e 0, tá bom? Muito bom. Então vamos lá. Então ele dá o cosseno, né? Ele fala que o cosseno desse ângulo, vamos chamar aqui de θ, por exemplo, vale 0,8, tá bom? Aí ele pergunta então quanto valem o seno e a tangente desse ângulo. Para resolver esse probleminha, a gente vai precisar de duas relações trigonométricas. Tá? A primeira delas é a fundamental seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Tá? A soma desses dois dá 1. E a segunda relação é aquela da tangente. Né? Tangente de um ângulo x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Certo? Vamos lá então. Vejam, qual que é a ideia aqui, gente? Se o problema nos dá o cosseno, a gente pode colocar aqui ó, o cosseno, certo? Daquele ângulo. E dessa forma a gente encontra o seno. Bom, então vamos lá. Como é que vai ficar então? Seno quadrado de x mais, quanto é que vale o cosseno desse ângulo aqui, que eu chamei de θ, mas vou colocar x aqui só para não confundir. Né? Então, cosseno de x é 0,8. Então, cosseno ao quadrado de x. Então, significa 0,8. Não se esqueçam, é ao quadrado, tá? Tudo isso tem que dar 1, beleza? Vamos lá. Seno quadrado de x mais... Quanto é que dá 0,8 ao quadrado? Gente, 8 vezes 8 dá 64. Como são duas casinhas decimais, né? O 0,8 vezes o 0,8. Uma casinha decimal do 0,8, outra casinha decimal do outro 0,8. Então, a gente tem que ter duas casinhas decimais para 0,64. Tudo isso tem que dar 1. Para a gente isolar aqui o seno quadrado de x, a gente passa o 0,64 para o outro lado, vai ficar 1 menos 0,64. E aí o seno quadrado de x vai ser 1 menos 0,64 dá 0,36. E aí a gente passa o quadrado como raiz, né? O quadrado que está aqui, ó, a gente passa para o outro lado como raiz quadrada, tá? Como é que vai ficar? Seno de x igual a raiz de 0,36. Certo? Então vai ficar seno de x, gente. Quanto é que vai dar? Ó, 36, a raiz de 36 é 6, né? Então nós teremos aqui 0,6. Esse é o seno de x. Mas não é só isso que ele quer saber, ele também quer que a gente descubra a tangente. Vejam, gente, a tangente é diferente, vejam só vocês, né? A tangente, vamos lá, para não esquecer a musiquinha, né? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Mas a tangente é seno dividido pelo cosseno. Né? Então, a tangente de um ângulo, vamos colocar aqui a tangente do ângulo x, vai ser seno. Quem é o seno? O seno daquele ângulo é 0,6. Quem é o cosseno daquele ângulo? O enunciado nos fala, 0,8. E aqui a gente faz essa divisão, tá? Vejam, aqui a gente não precisa de calculadora, tá? Vamos deixar na forma de fração. Só que vamos deixar numa fração simplificada, tá? Senão não está simplificado. Para simplificar ela, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar multiplicar em cima e embaixo para virar uma fração que não tenha decimal, certo? Então, a gente pode multiplicar, por exemplo, por 10 aqui, por 10 aqui. A vírgula vem uma casinha para cá, vem uma casinha para cá, vai ficar 6 sobre 8. E agora a gente pode dividir de novo, né, para encontrar aí uma fração simplificada. Dá para dividir em cima por 2 e embaixo por 2 também. Vai ficar 3 sobre 4, 3 quartos. Beleza? Encontramos a tangente de x. Certo? Vamos para o terceiro probleminha. Vamos lá. Calcule a área do paralelogramo representado a seguir. Galera, aqui a gente vai precisar primeiro pensar
E como é que a gente pode dividir essa figura para facilitar, né, o cálculo da área? Como a gente estava estudando triângulos, a gente precisa utilizar então as formulinhas de triângulo, né, para calcular a área desse paralelogramo. Por isso que eu dividi ele aqui em dois triângulos, certo? Então vamos lá. Primeiro, se este lado mede 5, este lado também vai medir 5 centímetros. E se esse lado mede 8, aqui embaixo também vai medir 8 centímetros, porque ele é um paralelogramo, né? Tá bom? E aí agora, gente, é só a gente lembrar. Ó, quando a gente tem um triângulo e nós sabemos um ângulo dele e sabemos dois lados, é só usar aquela relação, né? A área é igual a um lado vezes outro lado, vezes o seno formado entre esses dois lados, tá? Dividido por 2. Beleza? Vamos calcular então. Vamos ver como é que vai ficar. A área, 5 vezes 8, vezes o seno de quem? Seno de 45 graus, que é o ângulo formado entre esses dois lados, certo? E dividido por 2. Vamos lá. Então vamos fazer de um jeito que talvez simplifique um pouco. Ó. Vou fazer o seguinte. Não vou fazer do mesmo jeito que a gente fez em sala de aula, vai. Exige um pouquinho mais de matemática, mas é coisa simples. Vamos lá. Então, 5 vezes 8. Vamos lá. Quem é o seno de 45? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E lá embaixo, ó, tudo isso dividido por 2. Próximo passo, vamos lá. Vamos multiplicar, né? 5 vezes 8 dá 40. Raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Vou resolver o que está aqui no numerador dessa fração. Vai ficar a área igual a... Vou fazer 40 dividido por 2, tá bom? Eu posso fazer essa divisão, tá? Então vai ficar 20 raiz de 2. Sobre aquele 2 aqui de baixo, hein? Pode esquecer que ele está aqui. Muito bom. E agora, para terminar, a gente divide 20 por 2, que dá 10 raiz de 2. Muito bom. Gente, uma coisa importante, hein? Não se esqueçam que aqui a gente tem um paralelogramo. A área desse triângulo é 10 raiz de 2, a área do outro triângulo é 10 raiz de 2. Ou seja, a área do paralelogramo vai ser 10 raiz de 2 dobrado, né? Ou 10 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 são 20 raízes de 2. Beleza? Está em centímetro, então 1 centímetro quadrado. Certo? Muito bom. Este último exercício eu vou resolver no segundo vídeo, porque ele vai tomar mais tempo do que eu tenho aqui de máximo de tempo de 15 minutos, tá certo? Eu vou pausar aqui e a gente continua na parte 2. Tchau, tchau, queridos.